Presidente, deputado Adhemar Traiano, estava eu relutante comigo mesmo se deveria ou não ocupar a tribuna na manhã desta quarta-feira. Até porque é notório que todos queiram voltar para as suas regiões, porque ainda que exista por parte de alguns o entendimento de que o recesso parlamentar é um malfadado espaço em que o parlamentar descansará, o que, penso eu, dificilmente acontece na realidade, porque desde que vim para este poder, esta casa, não me recordo ter, de fato, tirado como descanso ou folga mais do que 3, 4 dias. E acredito que muitos dos parlamentares que aqui estão sequer tirem 2, 3 dias de folga em qualquer momento em sua vida pública. Porque mesmo com recesso, ou férias, ou tenha o nome que tiver, o deputado deixa de ser deputado. Os nossos telefones continuam à disposição. Agora, com o advento da tecnologia de comunicação via WhatsApp, torpedos e tudo mais, deputado Romanelli, é 24 horas por dia. Bom, mas eu achei que seria oportuno falar por 2 razões. Deputada Cristina, primeiro porque nós temos um meio de comunicação, que é a TV Sinal, e que alcança várias regiões do nosso estado, e aproveitando os acadêmicos que aqui estão, que são formadores de opinião, e a imprensa que aqui está. Cheguei hoje pela manhã e um dos servidores deste poder, não contendo-se, riu com a minha chegada. E eu fiquei curioso, deputado Fernandes Canavaca, por que ele teria esboçado um riso. Isso se repetiu uma segunda, uma terceira, uma quarta vez. Alguns dos nossos colegas que aqui estão, parlamentares, me parabenizaram porque, mais uma vez, a imagem deste parlamentar foi destaque numa das emissoras de televisão, a RPC Globo. Numa matéria que eu particularmente não tinha assistido, mas entendi o porquê da matéria. Foi há uns 4 anos que eu ocupei essa tribuna para fazer um paralelo de que determinadas matérias não são relevantes para a sociedade, dependendo da forma que é apresentado. Se eu vincular no meio de comunicação que o cachorro mordeu o dono, isso não dá polêmica, não chama a atenção de ninguém, deputado Tercílio Turini, deputado Gilberto Ribeiro, que é um grande comunicador. Mas se eu colocar em letras garrafais, num jornal, ou expuser num telejornal, o dono mordeu o cachorro, é bem provável que venda muitos jornais, a audiência culmine em altos picos, e foi mais ou menos o que aconteceu ontem com a matéria, sobre o tão famigerado café, suco. E eu, me parece, fui destacado umas 2 ou 3 vezes, segundo o deputado Pastor Gilson. Por que eu falo isso, senhor presidente? Ano que vem é ano de eleição. Faço aqui uma crítica e quero que o telespectador pense apenas. Não quero que concorde comigo, não quero que os acadêmicos que aqui estão digam que eu tenha razão, apenas reflitam, apenas pensem. Na sequência, eu quero uma parte, deputado. Quem pede a parte? Na sequência. Com todo prazer. Então, tentarei ser mais célere possível. Ora, ano que vem é ano de eleição. Nós tivemos nesse poder um parlamentar que eu particularmente sou fã, e muitos dos que aqui estão também são. O ex-deputado Augustinho Zucchi, hoje um grande prefeito da cidade de Pato Branco, o que nos orgulha bastante. Um dos grandes políticos que essa casa já teve, ao meu ver, na minha opinião. E ele,
microfone, ele disse assim, do desgaste político, que já não é pouco, que os parlamentares, quer seja da esfera municipal, estadual ou federal, têm. E como se não bastasse o desgaste por causa da má conduta de alguns, eis que essa má visão, ela é ampliada, muitas vezes até por matérias distorcidas. Isso faz com que a sociedade de bem evite envolver-se com a política. Existem pessoas que têm medo de enfrentar um pleito, deputado Márcio Pacheco, porque acha que depois que vêm para o poder, se corrompem. Não, eu já disse isso inúmeras vezes. A pessoa que se corrompe na política, ela se corrompe em qualquer lugar. Ela se corrompe na igreja, ela se corrompe no monastério, ela se corrompe no hospital, ela se corrompe em qualquer parte. Porque a corrupção está dentro das pessoas. Quem rouba 1 centavo, rouba 1 milhão. É a índole da pessoa. Eis que, infelizmente, a corrupção está enraizada no meio político, no poder legislativo, executivo, no judiciário, na imprensa e por aí afora. Bom, mas com essa propaganda negativa, existem pessoas que têm medo de disputar a eleição, têm medo de envolver-se com política, têm medo de concorrer a vereador, a deputado. Não adianta fazer as campanhas que for, convidando as mulheres a envolver-se na política, se de um outro lado há uma corrente que demoniza a política e os políticos. Então, apenas para a sociedade pensar, para os nossos amigos visitantes pensarem, os nobres pares pensarem. Vamos nos pautar no café. Dizia o deputado ou ex-deputado Agostinho Zucchi, se nós colocarmos, mediante o desgaste político, uma enquete para a sociedade, mais ou menos assim, o político tem que andar de carro ou a pé? Vocês têm dúvida que unanimemente vão dizer a pé. Ele tem que andar ou tem que se arrastar? Arrastar-se. Ele tem que beber água ou água do poço? De preferência água de poço, sabor girino. É óbvio. Por quê? Porque há uma comoção negativa para que as pessoas repudiem os políticos. Da forma que foi apresentado na matéria, deu a impressão que está sendo feita alguma coisa assim pecaminosa. Salvo o melhor juízo, senhor presidente Adhemar Traiano, a licitação ou o pregão, que sequer foi efetivado, primeiro secretário Plauto Miró, ele é público. E se é público, está aí a sociedade para acompanhar, está aí o Ministério Público para acompanhar, está aí os poderes para acompanhar se há ou não algum vício. Então não existe nada de ilícito nisso. É público, é claro, está aberto. Me parece que há apenas um pré-requisito de que as empresas que vão fornecer o café, a água mineral, o suco, preferencialmente ou obrigatoriamente sejam do Paraná. Me auxilie, nobre deputado Requião Filho, que é um grande entendedor desse assunto, para prestigiar a empresa paranaense, me parece, o que é positivo, até porque se uma empresa de um outro estado ganhar, não faltarão as más línguas para dizer assim, olha, deveria prestigiar, deputado Neyley Prevô, a empresa paranaense, mas estamos prestigiando a empresa do Mato Grosso, a empresa do Amazonas, sei lá de onde. Então, apenas para que a sociedade reflita. Não há nada de ilícito nisso. Inclusive, eu tive o cuidado de trazer 3 fotos. Eu poderia trazer mais, mas onde os profissionais da imprensa da RPC Globo aparecem tomando o nosso café. Aqui, por exemplo, essa belíssima jornalista, uma jornalista muito competente, a Carolina Wolff. Está aqui ela, tomando o nosso café ali, ó.
É errado isso? Claro que não. Quando nós fazemos a licitação do café, não é exclusivo para o deputado. Os servidores tomam café. Os fotógrafos, as visitas, tomam café, tomam da água, está aqui, ó. Ela novamente tomando o café dela. Ou o nosso café, sei lá. Ou o café que o povo paga, eu não sei, deputado Nelson Justo. Essa aqui só em preto e branco está o cinegrafista, que eu não sei o nome, também tomando nosso café. O cinegrafista da RPC que fez a matéria, deputado Cobra Repórter. O que confirma que não tem nada de ilícito, imoral, deputado Hussein Bakri. Então, apenas para a sociedade pensar. Em todo e qualquer lugar existem bons e maus. Ponto. Segundo, essa licitação ou pregão eletrônico é público, está dentro da lei, está dentro da legalidade. Dá uma parte, deputado. Darei na sequência com o maior prazer. Até porque a diferença de preço, eu não sou o maior entendedor no assunto, nessa matéria, não sou. Não tem nada de ilegal nisso. Muito pelo contrário, existe sim a discrepância de que o mercadinho local, às vezes, tem no estoque uma quantidade que não supre, e por isso que vende mais barato, não supre a necessidade da Assembleia Legislativa, que me parece que é para 1, 2, 3, 4 anos. Eu não sei, mas eu concedo na ordem ou a parte para o deputado Plauto e para o deputado Márcio. Enquanto isso, vou beber minha água, se me permite. Deputado Pastor Edson, senhores deputados, eu me sinto aqui até mesmo na obrigação de vir explanar, né, como é feito todos os processos licitatórios, os pregões presenciais que são feitos ou o pregão eletrônico. O procedimento funciona da seguinte forma, né, os técnicos do DAT, eles fazem um levantamento de preços do determinado item que será adquirido em 3 empresas diferentes. Eles pegam esses 3 preços, somam e tiram a média. Esse preço médio é o preço que vai começar o pregão eletrônico ou o pregão presencial. E a partir disso, na hora que se lança o preço, começa a disputa entre os interessados. É como um leilão. Leilão. Mas o preço máximo, ele é tirado nessa média do levantamento que é feito pelos técnicos do DAT. O que não significa que seja acima desse valor, provavelmente o menor. É o valor de mercado e é lançado. E, naturalmente, os interessados que foram avisados através de editais publicados no jornal Tribuna do Paraná, no Diário da Assembleia Legislativa, no portal da Transparência, tudo isso, é claro, é público. E mais, deputado, um exemplo. Na segunda-feira, às 10 horas da manhã, nós teremos o pregão presencial da compra do café. Café esse que já teve o seu levantamento em 3 empresas e já tem o seu preço médio. A partir disso, todos aqueles que quiserem participar, têm tempo ainda, que se eles chegarem na hora do pregão, segunda-feira, às 10 horas, e apresentarem os seus documentos, que estão aptos, né, a participar, eles podem sentar à mesa, que é tudo isso feito com portas abertas, né, para que todos possam participar. Eu sempre peço para que a TV Sinal, né, quando é questões polêmicas, esteja lá participando e filmando, né, os lances que empresários que ali vêm apresentam, para mostrar que tem a maior transparência possível. E eu quero aproveitar e convidar todos os meios de comunicação para que acompanhem esse pregão, segunda-feira, às 10 horas da manhã, lá na sala do DAT. Tem uma sala que fica ao lado da sala onde o Tribunal de Contas sempre tem os seus técnicos acompanhando a administração da casa, e possam a imprensa ir e divulgar e, naturalmente, ver o preço da vencedora, aquela que vai oferecer o menor preço. Me sentia na obrigação aqui, senhor presidente, de explanar como é feito para que todos saibam, né, que é feito tudo 100% dentro da legalidade. Deputado, agradeço a parte. Quem comunica, ou comunicação, não é o que nós falamos, é o que o receptor entende. Então, para que o telespectador, aqueles que nos acompanham, entendam, então todo o processo é literalmente transparente.
Transparente. Não há como fugir dessa regra. Concedo a parte ao deputado Márcio. Senhor presidente, senhores deputados, companheiros, para iniciar o meu parte, eu tenho que invocar aqui a síndrome do travesseiro de ganso. Aquele que sobe em cima de um morro bem alto, pega um travesseiro cheio de pena de ganso, abre, chacoalha e solta todas as penas de ganso ao vento. Depois fala, saia catando pena a pena, vê se consegue encher o travesseiro de volta. Eu estava em local público ontem e assisti a matéria aluída pelo companheiro. E a matéria, em momento algum, se refere com relação à licitação executada nesta casa. O título da matéria diz o seguinte: veja quanto custa o café do seu deputado. E aí a matéria se desenrola, mostrando deputados tomando café, bebendo água, mostrando no mercado que o preço é R$ 3,99 e pode ser tanto, e assim por diante. E ao final desta matéria, perguntam a uma senhora, o que a senhora acha disso? E a senhora responde, o dinheiro não é deles, por isso que eles não tomam conta. E aí vem o repórter da emissora e diz, diante do que essa senhora disse, não precisa ser dito mais nada. Portanto, essa matéria, claramente, é contra os 54 deputados desta casa. Porque o clima nacional é muito ruim, denúncias a nível nacional, a nível estadual, mas os que aqui bradam e gritam e se dizem decentes, honestos, protetores da Constituição estadual, defensores do dinheiro público, também não prestam. Esse foi, infelizmente, Pode dar o tempo para que o orador possa concluir sem problema. A infelicidade cometida pela emissora de televisão. Recebi hoje na minha casa, 2 amigos chegaram de ônibus de Campo Mourão. Na hora que eu recebi, quando eu abri a porta, às 7 horas da manhã, a primeira coisa que eles me falaram, poxa, Márcio Nunes, até no dinheiro do cafezinho vocês estão roubando? Não preciso falar mais nada, como disse o repórter da televisão. Obrigado. Eu agradeço a parte, já encerro, senhor presidente. Então, eu reforço a minha fala. As pessoas que vêm a este poder, por exemplo, para reivindicar alguma coisa para um respectivo parlamentar, deputado Anibele Neto. Ela adentra nos nossos gabinetes, ela é recebida pelos nossos assessores, ela tem acesso à água dos nossos gabinetes, ao café dos nossos gabinetes, ao suco dos nossos gabinetes, tem alguns parlamentares que assim cedem. Então, para concluir, deputado. Não é restrito ao parlamentar, é ao poder inteiro. Ou o garçom não pode beber a água, o café, os advogados, os fotógrafos. Em uma legislatura passada, um dos presidentes que aqui esteve arrancou a máquina de café dos jornalistas e de todos nós. O que eu particularmente acho que não seria por aí. O que é uma coisa tão mínima. Então, você que está revoltado com a situação do nosso município, ou do seu município, do nosso estado, do nosso país, reclamar apenas não basta. Você tem que interagir, você tem que fazer parte, você tem que envolver-se. Se você é uma pessoa de bem, utilize do seu poder de raciocínio, envolva-se, questione, pergunte, mas não se deixe manipular por matérias fantasiosas que tendem a distorcer a verdade. É apenas o pedido de reflexão que eu faço ao telespectador, aos formadores de opinião que aqui estão, aos senhores parlamentares, e me perdoe se eu mostrei as fotos, mas eu fiz de forma muito respeitosa, porque todos os jornalistas têm o direito, e eu acho que deve, tem alguns que chegam aqui muito cedo, sequer tomam um café em casa por não dar tempo, e têm o direito de tomar o café, a água ou o que quer seja oferecido por esse poder, porque aqui é uma casa pública. Muito obrigado, senhor presidente, e me perdoe se eu me estendi.
Muito obrigado, senhoras deputadas, senhores deputados. Deus abençoe. Deputado, para dizer que, senhores deputados, em respeito ao profissionalismo dos nossos jornalistas, daqueles que todos os dias cobrem a Assembleia e que com certeza conhece a vida desse parlamento, o cafezinho do jornalista será mantido. Essa é uma decisão da mesa executiva, porque nós sabemos o quanto são valorosos os jornalistas que cobrem